Quando criança, fui criado em uma pequena comunidade de pescadores na região leste do Canadá, cercado pelo Golfo de São Lourenço e pela Floresta Boreal. A totalidade da terra tinha quase 370 metros quadrados, com um número ainda menor de moradores espalhados pela estrada principal que atravessava nossa pequena cidade, e as casas de fazendas se espalhavam amplamente entre as áreas de árvores que foram alteradas para domésticas casas residenciais quando a agricultura deixou de ser rentável. Nossa comunidade é cercada por uma vasta extensão de oceano e uma barragem de árvores aparentemente interminável que se espalha por 55% de todo o país do Canadá. Passei a maior parte da minha vida caçando naquela floresta, então você pode imaginar minha alegria quando meus pais me deram meu primeiro cão de caça. Sandy era um cão pastor de Shetland, e embora eles estivessem mais aptos a pastorear e rastrear ovelhas por planícies cobertas de grama, ao invés de coelhos e veados pelas florestas densas, isso não me impediu de levá-lo comigo em todas as excursões que eu pudesse. Sandy esteve ao meu lado em viagens de caça suficientes para que ele se acostumasse a acordar pouco antes do amanhecer, e em algumas ocasiões ajudou a rastrear pequenos animais como esquilos e coelhos em áreas consideravelmente grandes da floresta. Sandy não era minha prioridade e nem era tratado como se ele pertencesse a mim. Sandy era um membro da família, minha melhor companhia e meu verdadeiro amigo. Penso com carinho em todas as vezes que ele se sentava no banco da frente do caminhão sem ser ordenado, pronto para dar um passeio em qualquer parte da floresta. Posso dizer honestamente que nunca haverá um cachorro que preencherá o vazio que Sandy deixou na minha vida. O dia era 30 de outubro. O primeiro dia da temporada de caça aos veados. Eu estava conversando com minha família sobre levar Sandy, meu equipamento de caça e alguns itens essenciais para uma das cabines que era propriedade de meu avô e ficava em uma estrada deserta, a algumas centenas de quilômetros de distância. Isso foi recebido com muitos protestos, mas nada poderia me impedir de, em algum momento, procurar caça selvagem em uma área que ainda não fora apanhada por caçadores ilegais no início do mês. Tudo foi guardado no velho Ford azul, inclusive Sandy, e algumas horas depois, estávamos montando acampamento em uma das antigas cabanas isoladas do meu avô. Aqui é onde as coisas deram errado. Sandy, eu sinto muito. Passei a maior parte do tempo da minha vida na floresta. Houveram apenas algumas vezes em que as coisas ficaram estranhas para mim, mas geralmente tudo podia ser explicado com a razão científica. Foi por isso que reparei a estranheza de Sandy nas primeiras noites, atribuindo-a ao nervosismo de um cachorro capaz de ouvir os ruídos distantes de vários coiotes, lobos, ursos e alces. Este era um território intocado, é claro. Teria havido tempo de sobra para a vida selvagem montar acampamento aqui também. A primeira noite foi bastante normal. Eu havia arrumado a cama de Sandy no canto da sala, ao lado da TV que parecia ter saído do começo dos anos 90. Imaginei que daria a Sandy a opção de ter um lugar para descansar por um tempo, apesar do fato de que ele dormia enrolado comigo 9 em cada 10 vezes. Perto das 10 da noite, Sandy olhou diretamente para a porta de madeira e começou a grunhir. Imaginei que ele precisasse fazer suas necessidades e abri a porta para deixá-lo sair, não preocupado em ter meu melhor amigo se afastando muito de mim. Ele se sentou bem atrás da porta, ainda dentro de casa, olhando para as bordas da floresta além da estrada. Eu também levantei e olhei por alguns minutos antes de decidir que ele acabara de ouvir um bicho errante perto da cabine. O resto da noite foi bastante normal e Sandy dormiu bem comigo. Na segunda noite, eu atribuí o sentimento de estranheza ao estresse de Sandy. No início do dia,
Tínhamos andado alguns quilômetros pela floresta além da casa, e pensei ter ouvido o som de galhos estalando sob passos pesados. Eu esperava que não fosse um alce, porque minha espingarda não teria chance. Mas algo mudou em Sandy que eu não prestei muita atenção no momento. Ele se encolheu nas patas traseiras, sua frente pressionada perto do chão, sua boca repuxada com os dentes à mostra, e ele rosnando em direção ao nada. Imaginei que tentaríamos caçar novamente mais tarde, se o que estava na floresta fosse embora e Sandy estivesse se sentindo melhor. Mas uma vez que entramos em casa, ele não quis mais se mexer. Mesmo quando eu tentei fazê-lo sair para fazer suas coisas, ele sentou-se à porta e chorou. Chorava para me avisar que não queria ir lá. Eu não o pressionei. Se ele sujasse o chão, que assim fosse. Sandy nunca agiu dessa forma antes. Eu poderia desculpar um acidente ou dois se ele realmente não quisesse estar lá fora. Deve ter sido um urso, pensei, antes de trancar a porta e encerrar a noite. A terceira noite é onde as coisas vão para o inferno, e eu ainda não entendo completamente o que aconteceu. Sandy não comeu o dia todo. Consegui matar um coelho de manhã cedo, quando Sandy decidiu que ele não queria ficar do lado de fora mais tempo do que precisava, e se aposentou pelo resto do dia. Eu cozinhei, joguei um pouco de molho e dei para o meu cachorro. Eu não fazia isso o tempo todo, mas achei que agora era uma ocasião especial, e talvez um tratamento diferente deixasse-o com um humor melhor para outra caminhada no dia seguinte. Sandy não tocou a comida. Ele nem sequer cheirou. Ao invés disso, ele se sentou ao meu lado no sofá, olhando atentamente para a porta. Coloquei-o debaixo de um dos meus braços e ele deitou a cabeça no meu colo, os olhos ainda fixados na porta. Após aproximadamente 3 horas assistindo fitas VHS granuladas em um aparelho de televisão desatualizado, Sandy começou a chorar, encolhendo-se perto do meu corpo. Foi aqui que meu julgamento me levou por um caminho errado pela primeira de muitas vezes. Deve parecer bobagem, ser o protetor do meu cachorro ao invés do contrário, mas essa era minha família. Imaginei que, se havia algo lá fora que estava assustando Sandy, então era meu trabalho fazer algo a respeito. Carreguei a minha .410, abri a porta, fiquei parado ali e esperei. Devo ter esperado pelo menos meia hora, olhando para o nada. Quase não havia som, exceto pelo zumbido fraco de insetos e folhas farfalhando no vento frio do outono. Alces não são criaturas elegantes, e se fosse um alce, eu já teria ouvido. Por volta dos 40 minutos, Sandy decolou como um tiro na escuridão, em meio às árvores além da estrada, latindo descontroladamente. Comecei a ficar preocupado. Apesar do meu conhecimento de que meu cachorro não está totalmente desamparado na floresta, ainda haviam animais maiores que gostariam de mordê-lo se não houvesse muita comida para o inverno. Ouvi o latido de Sandy diminuir na distância e depois parar completamente. Eu esperei horas em pé na porta com minha espingarda engatilhada e pronta para alvejar o que estava esperando na floresta. Esperei horas para Sandy voltar para casa. Esperei até que o sol estivesse se rompendo entre as árvores e depois esperei até a próxima noite, sentado no degrau da varanda, tentando ignorar a privação de sono para ver meu cachorro voltar. Sandy de fato voltaria, mas não por mais 3 dias. A neblina havia chegado naquele momento e estava ficando mais escura, a noite pintando o céu de azul marinho. A caça nos últimos dias se mostrou inútil, e comecei a ficar preocupado que precisaria sair e encontrar mais provisões para me sustentar pelas próximas noites. Eu não podia deixar Sandy lá em cima, perdido na floresta, com frio e provavelmente com fome.
O pensamento de que ele poderia estar esperando lá fora para eu encontrá-lo e trazê-lo de volta para casa já era bastante angustiante. Eu estava arrumando a bolsa pendurada no cabide ao lado da porta com o que eu precisava para a viagem do dia seguinte. Imaginei que seria o último dia antes de ir à cidade e ver se meu pai me ajudaria a encontrar Sandy. Ele era um homem aposentado e de cabelos acinzentados, mas eu tinha certeza que, se eu mencionasse o nome de Sandy, ele estaria mais do que disposto a me ajudar a procurá-lo. Felizmente, Sandy voltou antes mesmo de eu terminar essa linha de pensamento. Eu o vi pela janela, no caminho que levava à estrada principal, a algumas dezenas de metros de distância da casa. Normalmente, eu o ouvia correr até a porta e bater nela com as patas, ansioso para entrar, mas dessa vez era diferente. Eu podia ver o reflexo de seus olhos como pérolas verdes no nevoeiro escuro que inundava a casa. Por um momento, pensei que fosse um outro animal, mas o contorno de seu corpo nas nuvens espessas e baixas era inconfundível. Mesmo assim, eu hesitei. Havia algo diferente na linguagem corporal dele. Olhei pela janela por mais alguns momentos e foi quando a razão venceu meu instinto. Sandy podia estar machucado, pensei. Ou pior. Abri a porta, mas ele não veio imediatamente. Em vez disso, ele ficou lá, me olhando atentamente. E quando ele não se mexeu, assobiei para ele. Aqui, Sandy. Eu o chamei em direção à casa. A maneira como ele se movia era diferente. Era como se seus quadris tivessem sido deslocados, e o ângulo de suas patas mudava de direção a cada passo, como se ele tivesse se esquecido como andar corretamente. Sua cabeça estava inclinada para o chão, mas seus dentes não estavam à mostra. Ele não parecia agressivo. A única maneira de descrever o olhar que ele me deu é tímido, como se ele tivesse entrado em algum lugar que não deveria e eu havia gritado com ele por isso. Eu pensei que ele poderia se machucar pulando para o degrau elevado se ele tivesse deslocado seu quadril, mas ele estava bem. Suas costas giravam um pouco, curiosamente, e suas patas quase dobravam debaixo de si, mas ele não se esparramou. Ele se sentou no degrau e não tirou o olhar de mim. Ele só entrou quando eu saí completamente da porta, abri espaço e esperei. Direto para a cama dele. Ele não parou na minha mão e cheirou. Ele não esperou por carícias ou pulou em cima de mim como costumava. Foi direto para a cama dele, onde ele se sentou e continuou a me observar. Voltei ao filme em questão. Chamei ele algumas vezes, mas ele não respondeu. Suas orelhas não se elevaram ao som de minha voz ou do tapa da minha mão no sofá desgastado ao meu lado. Eu sentia a falta do meu amigo, mas não estava disposto a movê-lo fisicamente para mim. Havia algo nele que dizia que eu não deveria tê-lo deixado entrar, mas achei que era bobagem e, algumas horas depois, fui dormir. Quanto mais eu penso nisso, não consigo me lembrar de vê-lo piscando ao menos uma vez. Ele ficou sentado lá como uma estátua, e quando apaguei a luz, ainda pude ver o reflexo do verde jade me seguindo quando entrei no meu quarto e fechei a porta. Eu poderia jurar que o ouvi andar no meio da noite. O som de unhas estalando contra o chão de madeira chegando perto do meu quarto, mas eles eram lentos e deliberados. Eles não eram como a rapidez de Sandy ao perceber que eu tinha ido para a cama e vindo me fazer companhia. Ouvi os barulhos pararem do lado de fora do meu quarto, mas não ouvi nenhum gemido. Não pensei em nada e caí em um sono profundo. Quando acordei de manhã, achei que devia ter sido um sonho. Sandy ainda estava sentado na posição vertical que eu o deixei quando fui para a cama. Era como se ele não houvesse mexido um músculo a noite inteira e, quando eu disse bom dia, ele nem sequer balançou o rabo. Ele me seguiu até a cozinha.
mas parou na porta quando eu coloquei sua tigela no chão e a enchi de comida de cachorro de supermercado. Mais uma vez, suas costas se moviam estranhamente enquanto ele caminhava lentamente em minha direção. Havia uma sensação incômoda de que algo estava errado com a aparência dele naquele dia. Era como se ele tivesse ficado um pouco mais longo ao decorrer da noite. Sandy curvou-se novamente, como quando ele estava caminhando para a porta na noite anterior. Ele não entrou na cozinha. Achei que ele devia estar com fome por ter ficado na natureza por tanto tempo. Mas ele me olhou como se estivesse esperando que eu me aproximasse um pouco mais ao invés de tocar na comida. Não é preciso dizer, mas depois de alguns momentos de uma disputa visual entre eu e meu cachorro sem piscar, cancelei essa tolice e chamei seu nome em voz alta. Nem mesmo um movimento ocorreu. Eu não queria me aproximar do meu cachorro para sair pela porta da cozinha, mas esse era meu Sandy, e o maior dano que ele já causou foi comer moscas. Decidi passar por ele. Ele se virou e seu corpo balançou de maneira não natural, mas ele não se moveu em minha direção. Quando saí naquele dia, não consegui encontrar nada. Os rastros de veados na lama foram feitos alguns dias antes e esfriavam em direção às trilhas naturais feitas pela floresta. Eu não ouvia insetos, nem pássaros, nem o uivo de um coiote nas proximidades. Os únicos sons por quilômetros de distância pareciam ser a minha própria respiração e o som de folhas esmagadas sob meus pés. Quando o sol começou a se pôr, eu comecei a voltar, mas eu devia simplesmente ter arrumado minhas coisas e saído dali. Logo atrás de um aglomerado de árvores, com minha casa levemente visível além de uma elevação, imaginei descobrir o motivo pelo qual os animais haviam abandonado esse lugar. Quando há mortes de animais em massa, isso tipicamente significa que algo está errado na área do abate. E a vida selvagem geralmente é inteligente o suficiente para escapar. Até os felinos são instintivamente desenvolvidos para não gostar de beber da água perto de onde está a comida. Porque se você visse um animal morto perto de um riacho, assumiria que o riacho estava contaminado e encontraria outra fonte de água. Centenas de esquilos foram estripados e espalhados pela grama em um círculo quase perfeito. A maioria deles esfolados vivos. Mas quando me virei para expelir todo o conteúdo do estômago, haviam ainda algumas dezenas que estavam do avesso. Eu não pude deixar de vomitar repetidamente enquanto tentava o meu melhor para percorrer o círculo de pequenos órgãos e corpos amassados. Não apenas pela vista, mas também pelo cheiro ímpio. Não sei por quanto tempo eles estavam lá, mas se eu tivesse esbarrado nisso antes, teria saído com Sandy logo depois. Gradualmente, os corpos se tornavam menos numerosos, até que houvesse apenas um esquilo morto aqui e ali. A maior coisa que consegui encontrar, a poucos metros do chão profano de alimentação, foi um cervo. Parecia que algo havia decidido esfolá-lo vivo e envolto um pouco da pele sobre um galho, como se alguém estivesse curtindo a pele. Parecia estar morto há algum tempo, apesar do fato de que não havia uma única mosca. A cabeça foi cortada logo acima dos ombros e, quando percebi que os órgãos haviam sido removidos, passei de uma caminhada pela floresta a uma corrida. Felizmente, a cabine não estava muito longe. Limpei a boca na parte de trás da manga da camisa e olhei para a casa para ver Sandy me observando pela janela. Tentei me convencer de que o comportamento estranho de Sandy poderia ter sido fruto de um trauma. Eu sei que é estúpido pensar nisso agora, mas na época era a única explicação razoável que eu tinha para me impedir de enlouquecer. O corpo alongado poderia ter sido apenas a solidão atingindo a minha mente. Sandy havia percebido que tinha algo errado nesse lugar, e no segundo em que percebeu, eu devia ter recebido o aviso e voltado para a cidade.
Uma vez que a porta se fechou atrás de mim, comecei a arrumar a comida e os itens essenciais de volta nas caixas, movendo-me rapidamente para tentar colocar minhas coisas no caminhão antes da noite chegar. Seria perigoso tentar manobrar-me pelos caminhos das trilhas à noite, pois as colinas da montanha Kelly eram íngremes e, na escuridão total, com a única companhia de meus faróis, seria fácil deslizar de um barranco e nunca mais ser visto. Não queria ficar mais nenhuma noite, mas não tinha escolha. Eu tinha voltado para casa apenas momentos antes de o sol finalmente retroceder além do horizonte, e estávamos banhados em um céu azul marinho mais uma vez. Eu não prestei atenção em Sandy. Ele apenas continuou sentado em sua cama me observando fazer as malas. Imaginei que não havia mal nenhum, que jogaria as coisas dele no caminhão de manhã e estaríamos de volta à cidade antes da noite do dia seguinte. Olhando para ele por apenas um momento, me ocorreu um pensamento passageiro de que ele parecia ainda mais longo hoje, e quando eu me deitei, foi difícil conseguir dormir pelas primeiras horas. Eram quase 4 ou 5 da manhã quando ouvi o som do assovio, o mesmo que eu costumava usar para chamar meu cão. Comecei a suar frio quando percebi que quem matou aqueles esquilos, pendurou a pele e deixou os restos em exposição poderia muito bem ter invadido minha casa. A porta do meu quarto não fez barulho quando a abri lentamente, felizmente. Esperei um momento, antes de ousar enfiar a cabeça para fora da moldura da porta para dar uma boa olhada em quem quer que fosse que poderia ter machucado Sandy. A porta externa estava aberta. Tudo o que vi foi a metade traseira de Sandy, muito longa e magra, quase enrolada na parte de trás da porta. A metade da frente estava do lado de fora. O que quer que tenha personificado o meu cão estava assoviando lentamente, chamando por Sandy. Posso jurar que a criatura havia se aproximado do chão novamente enquanto se movia e dizia Sandy, na voz mais ímpia que eu já tinha ouvido. Soava como nos vídeos de gatos falantes que podemos encontrar na internet. Mas nessa situação, não era nada engraçado. Fechei a porta tão suavemente quanto a abri. Não sei quanto tempo esperei com as costas pressionadas contra a porta. Eu sabia que tinha deixado minha arma na bolsa do cabide. Eu sei que não dormi. Esperei até ver o sol surgir no horizonte e depois esperei um pouco mais. Até que já devia ter sido meio-dia. E finalmente consegui coragem para abrir a porta novamente e fazer uma corrida até o caminhão. Eu não morreria naquele lugar. Sandy se foi, e a porta estava aberta. Sua comida estava intocada, mas a geladeira estava aberta e toda a carne havia desaparecido. Eu não me preocupei em arrumar suas coisas. Apenas joguei minha bolsa por cima do ombro. Fui até o Ford o mais rápido que pude e liguei a ignição. Não consigo descrever o sentimento que me afligiu quando percebi que teria que deixar Sandy nesse lugar. O pensamento de que ele poderia estar morto nunca existiu de verdade em minha mente. Eu não acho que poderia lidar com o conhecimento de que aquilo que permitia em minha casa, o que estripou aqueles animais, poderia ter feito o mesmo com ele. Desci pelos caminhos e estradas sinuosas o mais rápido que pude, sem cair dos penhascos. Eu senti como se estivesse girando em círculos em um labirinto que me levaria de volta para aquela casa. Mas quando cheguei à calçada no trecho da estrada de volta à cidade, senti o alívio tomar conta de mim, pensando que estava a salvo. No momento em que eu estava chegando no cimento, senti algo bater forte no para-brisa traseiro, enviando o vidro quebrado no banco do passageiro. Tive um vislumbre da cabeça decapitada do servo passando pelo vidro quebrado e caindo no banco de trás. Eu gostaria de poder terminar isso com uma nota positiva,
Eu gostaria de poder dizer que encontrei Sandy em casa, esperando por mim. Eu gostaria de poder dizer que foi o fim disso. Uma experiência traumatizante na floresta que eu vou superar com o tempo. Mas esse não é o caso. Ontem à noite, achei difícil dormir. Fiquei repetindo toda a minha viagem à montanha Kelly na minha cabeça. Imaginei que não conseguiria dormir por um tempo e fiquei lá, ouvindo o vento através da minha janela aberta. Eu poderia jurar que ouvi o assovio com que costumava chamar meu cachorro vindo da orla da floresta.